Agora que já vimos nos vídeos anteriores desta série como criar condições para comunicar facilmente com uma base de dados MySQL, penso que é a altura certa para referirmos alguns aspectos a ter em conta quando falamos da encriptação de passwords ou até de uma forma mais geral da utilização de passwords em PHP. Uma das principais preocupações de qualquer programador são as questões de segurança. E neste caso, quando eu falo de segurança, estou a falar especificamente da questão relacionada com o registro de usuários e a definição de nomes de utilizadores e senhas ou passwords para acesso às nossas plataformas. Poderíamos falar de segurança sobre o código, etc., mas não, é focado nesse aspecto que este vídeo está relacionado. Ora, o que acontece na esmagadora maioria dos casos quando nós temos que utilizar uma plataforma web onde é necessário o registro de um usuário ou do utilizador, nós temos que definir um nome do usuário e uma senha, uma password. Tudo muito certo, mas atenção que existem algumas práticas que nós temos que ter em atenção. E permitam-me que nesta fase eu muito rapidamente conte um exemplo que aconteceu comigo há muito pouco tempo. Isto, obviamente, relacionado com a data em que eu estou a fazer este vídeo e que é visível também aqui no vídeo, ao fundo, no canto inferior direito. Eu tive a oportunidade de, recentemente, desenvolver um script de PHP para um problema muito próprio, uma solução informática muito específica para uma associação, e esse script foi integrado dentro de um website em WordPress, neste caso. E o que acontece então é o seguinte: o sistema que me foi encomendado já existia, mas tinha sido desenvolvido por uma empresa. E, curiosamente, o sistema tinha imensos erros de funcionamento, havia registros duplicados na base de dados, etc. E solicitaram-me encomendaram mesmo que eu fizesse uma renovação desse sistema para que ele ficasse a funcionar corretamente. Ora, uma das circunstâncias que eu verifiquei foi no acesso ao conjunto de ficheiros que tinham sido criados pela tal empresa de desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de aceder à base de dados, aceder a muitos ficheiros PHP, muitos scripts que eles tinham produzido, e uma das circunstâncias que logo saiu assim a olhos vistos foi o facto de registarem na base de dados as passwords ipsis verbis. Ora, o que é que isto quer dizer? Bom, cada usuário, quando tinha o seu registro na base de dados, tinha o nome do utilizador ou o nome do usuário e a sua senha gravados em strings literais. Isto é, eu podia entrar dentro da base de dados, desde que tivesse acesso a ela, e ao ler os dados que estavam nas tabelas, eu sabia de imediato quais eram as passwords de cada utilizador. Esta é uma prática absolutamente proibitiva. Isto é, nós não podemos fazer isto. Porquê? Porque qualquer administrador de um sistema, tendo acesso a uma base de dados onde está criada uma ficha do usuário com as respectivas passwords, se as passwords não estiverem encriptadas, e eu já vou mostrar o que é que nós podemos fazer em relação a isso, o que vai acontecer é que eu posso saber qual é a password que um determinado usuário usa para aceder àquela plataforma. Poderão pensar, bom, mas isto não é muito significativo, trata-se apenas do acesso por parte de quem faz a gestão do sistema. Não é tão linear quanto isso, porque reparem o seguinte: normalmente, quando nós fazemos o registro do usuário numa determinada plataforma, nós temos que inserir o nome do utilizador, temos que inserir uma senha, uma palavra passe, mas para além disso, normalmente inserimos um e-mail e esse e-mail é usado muitas vezes até para fazer a ativação, o processo da ativação da conta. Imaginem que o usuário, ao fazer o seu registro, vai utilizar a mesma password que usa para entrar no seu e-mail. Bom, eu se tenho acesso então a estes registros na tabela da base de dados, eu posso abrir o seu e-mail e experimentar utilizar a password que ele definiu. Se eu encriptar a password, eu não vou conseguir perceber qual é a password que ele usa. Bom, vamos explicar este conceito na prática e depois nos próximos vídeos vamos fazer aqui alguns exemplos de como é que nós devemos, de forma correta, criar um sistema seguro para o login dos nossos usuários. Então é o seguinte: o PHP, partindo já do princípio que sabia desta necessidade, oferece algumas ferramentas para nós podermos encriptar strings. O que é que significa o termo encriptar? Significa pegar num conjunto de strings e misturá-las, codificá-las, transformá-las de forma a que elas sejam completamente ilegíveis ao nosso olho humano. Isto é, nós temos uma password, mas depois dela estar encriptada, nós não conseguimos saber se a password é 123, se é password, se é João, se é António, se é Joaquim. Vou dar aqui um exemplo muito característico.
Eu aqui vou dar até 3 exemplos e não vou aprofundar muito mais porque há muita informação na internet sobre isso. Mas depois eu vou referir alguns aspectos relacionados com este tema. Vamos definir aqui uma passe, ok, em letra minúscula, uma passe 1. E vamos imaginar que a password era 123456, que é uma password que infelizmente ainda é muito utilizada por esse mundo fora. Uma das formas de nós podermos encriptar este dado é utilizando uma função do PHP que se chama MD5, que usa uma tecnologia de encriptação. Não vale a pena estarmos aqui a aprofundar muito as questões técnicas sobre isso, mas eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui então o enc, vamos colocar aqui enc1. Enc1 significa encriptado 1, ok? Podiam dar outro nome qualquer, assim como na password 1, podem pôr P1, E1, tanto faz, mas a password encriptada vai ser igual aqui. Simplesmente é isto, MD5, ok? Esquece-se mesmo, MD5, abrir parênteses e colocar dentro desta função o texto que nós queremos encriptar. É tão simples quanto isto. E vamos colocar aqui passe 1. E agora vamos apresentar aqui, vamos fazer echo. Vamos criar aqui um parágrafo e vamos, ou melhor, 2 parágrafos até. Ok, vamos criar aqui um segundo parágrafo. E o que nós vamos fazer aqui é tudo muito simples. Vamos apresentar aqui primeiro a password, ok? Portanto, neste caso, passe 1. E aqui vamos colocar o enc1. O que nós vamos ter então aqui é o seguinte, eu aqui coloquei como comentário estes códigos, nós não vamos ter necessidade de aceder neste vídeo às bases de dados e, portanto, elas estão ali para serem utilizadas eventualmente no futuro vídeo. Ora, temos aqui então uma password, 123456, temos depois aqui uma nova variável que vai guardar a encriptação da password e depois temos aqui a apresentação quer da password não encriptada e a password encriptada. Vamos guardar, Ctrl S, vamos aqui ao nosso localhost e vamos refrescar. E reparem então o que é que acontece. Nós temos aqui a nossa password e temos aqui a password encriptada através daquele sistema MD5. Se eu refrescar aqui o meu sistema, reparem como a minha password mantendo-se sempre igual, o sistema de encriptação vai dar-me sempre um resultado igual. Vou mostrar outro exemplo de encriptação, mas desde já aviso que, obviamente, se nós guardarmos na base de dados, uma password com este aspecto, obviamente que mesmo o administrador do sistema não vai conseguir perceber que em esta string que aqui está e corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? E se nós quisermos aqui replicar este sistema, ou podemos simplesmente aqui alterar a password para, por exemplo, A, B, C, D, E, F. Okay? Porque nós agora vamos refrescar o sistema e ainda temos a possibilidade de ver neste momento, antes de refrescar, como é que a password está encriptada. E como podem observar, ela tem este aspecto. Assim que eu refresco, temos aqui uma enumeração completamente diferente. Okay? E, portanto, para cada password vamos ter sempre uma encriptação diferente. Tranquilo, temos aqui algum grau de segurança. Ok? Pese embora o facto, e eu chamo a atenção para isso, que estes sistemas MD5 já foram hackeados, isto é, já foram cracados. E, portanto, é possível já com ferramentas de contra-engenharia informática pegar numa chave encriptada e conseguir saber qual é a password. Tudo bem. Vamos fazer aqui um outro exemplo, e eu vou colocar aqui o comentário. E vamos aqui separar com um outro exemplo. Este outro exemplo não vai utilizar o sistema MD5, mas sim uma outra função que o PHP tem, que é o password hash. Então nós vamos poder utilizar aqui pass2 é igual a, e vamos colocar A, B, C, D, E, F, ok? A mesma password, para vermos depois as diferenças. Vamos ter aqui enc2, vai ser igual a password underscore hash. E o que nós vamos colocar aqui dentro do parênteses é o seguinte, são 2 parâmetros. Vamos colocar primeiro a string que nós queremos encriptar, que neste caso é pass2, e a seguir nós vamos colocar, neste caso concreto, uma constante do próprio sistema do PHP. Vamos colocar o caps lock ligado, vamos escrever em maiúsculo e vamos colocar password default. Isto é, usar o valor por defeito, o valor que já vem na raiz, mas nós temos que o definir mesmo. Vamos aqui colocar o mesmo echo e vamos aqui comparar a diferença entre este modo de encriptação e este que aqui está. Neste caso aqui se dá pass2, enc2. Okay? Vamos gravar e vamos aqui refrescar. E então temos o seguinte. Reparem,
a mesma representação. Será possível? Vamos aqui verificar. Temos aqui password hash, ok? Temos aqui, não gravamos como devia ser. Ok, passo 2. Agora sim, vamos verificar o que é que acontece. Vamos aqui refrescar e reparem então na alteração substancial entre uma chave de encriptação e a outra. Perguntar-me, então, mas esta será mais segura do que aquela? Bom, muito sinceramente, qualquer sistema que vem por defeito com uma linguagem de programação deixa de ser seguro a partir do momento em que alguém tem a possibilidade de o cracar. Okay? É evidente que se olharmos aqui para esta solução, nós vamos achar que ela será à partida mais segura, porque tem uma extensão de caracteres muito maior. Tem aqui, no entanto, uma outra novidade, é que se eu agora refrescar aqui o meu sistema, reparem o que é que vai acontecer a esta password e a esta. Esta foi alterada. E reparem, sempre que eu executo, ela tem uma alteração. Portanto, em termos de segurança, à partida, esta será muito mais interessante. Porquê? Porque para uma mesma string oferece um sistema de encriptação diferente. Eu vou aqui só dar um terceiro exemplo que envolve a mesma aqui a password hash e que utiliza, neste caso, uma instrução diferente neste caso. Eu vou aqui chamar 3, aqui 3, aqui vamos colocar também 3, vamos colocar 3 aqui em tudo, ok? Vamos deixar a password exatamente igual, mas aqui, em vez de password default, vamos colocar password underscore decrypt. Isto são constantes que nós podemos passar para este tipo de função para ele ter um comportamento diferenciado no cálculo da hash. A hash é então este sistema encriptado. Vamos aqui refrescar o nosso browser e reparem como temos então a mesma função, não vamos aqui traduzir nada, e temos a mesma função, mas com uma constante diferente no segundo parâmetro, o que oferece aqui, então, apesar de termos aqui este conjunto de caracteres iniciais que, de certa forma, identificam o modelo que está a ser utilizado para a encriptação, temos depois aqui um conjunto de texto extremamente diferenciado. E sempre com esta possibilidade de que, quando nós fazemos um refrescamento, o MD5 mantém-se, mas o sistema de password hash vai sendo alterado. Perguntar-me-ão no final da fase deste vídeo, ok, então, mas como é que nós depois colocamos em funcionamento uma plataforma de login? Isto é, se eu gravar estas informações dentro de uma tabela da base de dados dos usuários, como é que eu depois faço quando ele vai inserir este dado dentro do seu campo de login? Como é que eu faço para depois comparar com esta informação? Nos próximos vídeos nós vamos dedicar algum tempo a explicar estes mecanismos e, eventualmente, a criarmos o nosso próprio mecanismo defensivo de inserção de alguns caracteres em espaços específicos desta hash, para que, mesmo que o sistema de encriptação venha a ser hackeado, isto é, craqueado, nós possamos ainda ter um mecanismo de segurança nosso que nos vai permitir, então, criar quase que um sistema de encriptação personalizado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.